Senhor Jesus, nós tão somente queremos que o Senhor continue nos ajudando. Amém. Abençoa, Pai, a cada um de nós, os que se deslocaram, venceram as circunstâncias e aqui estão, Pai, assentados em lugares celestiais. Agora, ó Deus, nós oramos rogando que o Senhor seja também com aqueles que, não podendo virem até aqui, estão agora postados em seus lares, em suas casas, outros em seus trabalhos, mas com a atenção voltada ao que o Teu Espírito diz às igrejas. Ajuda-nos mais uma vez, nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos que o Senhor confirme a cura, a libertação, a solução dos problemas. Tudo nós colocamos nas Tuas mãos, crendo que o Senhor, sendo rico em misericórdia, nos atenderá. Pois nós oramos neste nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia com Jesus. Nós estamos gratos a Deus, né? Por mais este dia gostoso, o clima aqui dentro está, como disse o irmão Brano no começo dessa mensagem, né? Falando sobre o clima lá na região deles, que é bastante também oscilante, né? Uma hora é congelado, outra hora é incendiado. Então, lá ele estava dizendo, o clima aqui dentro está maravilhoso, mas lá fora não está bom. Então, o nosso aqui está ótimo, não é? Está sentindo bem? Amém. Graças a Deus. Amém. Se é que há entre nós algum visitante, você fique sabendo que você é bem-vindo aqui entre nós. Você nos honra e você honra também a palavra. Bom, honra a palavra é Cristo. Cristo impresso em nossas mãos. É a palavra. Então, você está honrando isso. Deus te recompense por isso. Agora vamos nos colocar de pé. Mateus 25 é a Escritura. Vamos à leitura. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Amém. Podeis vos assentar.
E tardando o esposo, tosquenejaram. Quem sabe me dizer aí o que significa a palavra tosquenejar? Elas cochilaram, entraram em cochilo e dormiram, e adormeceram. Adormecer é dormir, é sair dos sentidos. Então, mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. As 10 virgens, pregada no dia 11 de dezembro de 1960, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América, tradução Goiânia. Parágrafo 27, onde o profeta irmão Branham diz: agora, nosso pequeno irmão George tinha aquele hino que ele gostava. Eu o usei em seu culto fúnebre. Nós costumávamos, reticência, e eu abri um parênteses e coloquei, cantá-lo juntos. Eu me assentava e citava o Salmo da vida, você sabe, e ele se assentava e citava atravessando a barreira. Bem, vocês já o ouviram. Aí o irmão Branham canta aqui uma estrofe, né? Ele diz: o pôr do sol e a estrela do entardecer, e um claro chamado para mim, e que não possa haver nenhum lamento na barreira, quando eu for ao mar. Vocês já ouviram isto muitas vezes. Pois, aí a segunda estrofe, pois tudo é movido pelo tempo e o espaço. As torrentes podem me levar para longe, mas eu espero ver meu piloto face a face, quando eu atravessar a barreira. É lindo, não é? O profeta diz: tenho certeza que ele o fez quando atravessou a barreira. E assim que, e então a minha deixando para trás ao partir, pegadas nas areias do tempo, então outros, vendo, podem seguir. Irmãos, um exemplo precisa ficar. Muitos defeitos serão mais olhados em você até o dia da sua partida, mas depois que você sair daqui, vão olhar só para as suas virtudes. Vocês sabem disso, que a morte apaga nossos erros, nossos defeitos. E surge então agora, por que não apreciamos as virtudes uns dos outros, ao invés dos defeitos? Enquanto estamos aqui. Ontem me mandaram uma mensagem que eu gostei dela. Eu até mandei ela para algumas pessoas. Uma gravação. Falando por que nós não aproveitamos o hoje. Nós sempre colocamos as coisas, quem sabe, mais necessárias para depois. Ele diz: por que não nos lembramos delas hoje? Por que não temos um bom trato com aquela esposa, com aquele marido,
com aquele pai, com aquele filho, com aquela filha, aquele pai, aquela mãe. Por que nós não fazemos isso hoje? Por que deixamos para amanhã? Ele fala, e amanhã pode ser tarde. Você pode não ter a chance de perdoar ou de pedir perdão. Pense sempre no hoje. Deixando para trás ao partir, pegadas nas areias do tempo, então outros vendo podem seguir, tomar coragem e continuar indo. No parágrafo 29 o profeta diz, pois em algum grande dia Jesus virá, você crê? E é sobre isso que vamos estudar nesta manhã. Agora está dentro do padrão, no horário, né? Agora nós estamos entrando nesse patamar. 30. Agora, eu pensei nesta manhã, não vamos poder nesta mensagem da igreja Edsense. Agora, talvez, se o Senhor permitir, logo eu poderei ter outra destas pequenas séries de reuniões a respeito da verdadeira e da falsa igreja. Elas estão entrelaçadas, juntas. Quando eu digo entrelaçadas, eu digo juntas, caminhando juntas, a falsa e a verdadeira. Agora, como é que nós vamos fazer isso? O que eu sou? Qual é a coisa que identifica a árvore? É os frutos. Hoje à noite nós vamos tomar a comunhão. E nós vamos ler, lá no versículo 31, 32, você vai ver, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Olha, mas você não está se julgando? Então está sendo julgado. Mas, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Por quem? Entenderam? Então, porque quando somos julgados, por quem? Por nós mesmos. Por quê? Porque eu não sou ninguém para te julgar. Só um que pode nos julgar. Esse é Ele. Amém. Agora, essa palavra aqui, ó, essa palavra te julga, né? Então, Ele disse quando estava aqui, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Então, quem vai julgar é a palavra, mas quem é a palavra? É Ele. Aí você tem que fazer a colocação dele em cada um de seus atributos. Os atributos de Deus o separam, né, nos momentos atuativos, certo? Que ele vai atuar. Aqui ele é um, aqui ele já é outro. Aqui ele é um rei, aqui é um sacerdote, aqui ele é um profeta. Então, ele atua de acordo com seus atributos. O que são atributos? São as qualidades inerentes de um ser, ou as ações inerentes de um ser. Estão entendendo?
Ele opera de acordo com aquele momento e de acordo com aquele problema daquele momento. Isso é que são atributos. Quando ele sair do trono da intercessão, o sacerdócio terminou. Agora é o juiz, certo? Agora é o juiz. Ele deixa de ser o sacerdote e vem a ser o juiz. E como juiz, meu Deus, ai daquele que tiver que chegar ante ele sem o sangue agora. Aí é onde é nomeada a grande tribulação. Será a tribulação qual nunca houve desde que houve terra, mundo, desde que houve mundo, né? Então, será sem misericórdia sobre aqueles que não abraçaram a misericórdia, não acataram a misericórdia, não receberam a misericórdia no seu tempo. Por quê? Porque foi oferecido de graça, foi ofertado gratuitamente. E o homem não aceitou. Ah, mas eu fui batizado no nome de Jesus Cristo. Não é só isso. O batismo é apenas a porta de entrada para a caminhada. Você está só começando. Você está dando o primeiro sinal de que você está disposto a abraçar um processo, uma caminhada, dentro da qual você vai aprender de Deus e vai se enquadrar com o que Ele ensina. Você não tem obrigação de fazer isso. Ninguém é obrigado. Deus não obriga ninguém. Ele pôs em você o poder de optar, de escolher. O que você quer? Vida ou morte? Céu ou inferno? Bênção ou maldição? Ora, vida é quando você abraça a vida. A minha palavra é espírito e vida. Se você abraça a palavra, você tem vida, porque a palavra é vida. Amém. Agora, se você rejeita a palavra, automaticamente você abraçou o quê? O mundo. Aquele que ama o mundo e as coisas que no mundo há, o que vai acontecer com ele? É escolha, arbítrio, poder decisório, poder de escolha, conhecimento do bem e do mal. O profeta diz: agora, talvez, se o Senhor permitir, logo eu poderia ter outra destas pequenas séries de reuniões a respeito da verdadeira e da falsa igreja, por todo o caminho, desde Gênesis, tomar isso através da Bíblia e levar até Apocalipse, as duas igrejas, exatamente o que elas farão. O que elas vão fazer? Presta atenção. E então, talvez um dia, quando nós, se o Senhor permitir,
construiremos a igreja para que então possamos ter um pouco mais de espaço para nos assentar. Você estaria surpreso com quantos foram convidados para vir e disseram assim: eles simplesmente chegam e está tudo lotado, então eles apenas seguem em frente, vem, e então eles, reticência, eu abri um parênteses e coloquei, se vão, aquela igrejinha, um povinho, ralé, um povinho, as mulheres parecem umas Maria doidona, cabelão, um roupão, né? Os homens, meu Deus do céu, mas aí alegam, nós não temos espaço aqui, né? Nós não temos espaço. O profeta segue no 31 dizendo, e talvez como algum, na época do verão, quando o clima está quente ou algo, quando conseguimos o ginásio da escola secundária ou algo, seria bom tomar o livro de Apocalipse, então, ou algo, ou o livro de Daniel e o Apocalipse, e os ligarmos para que então pudéssemos lê-los, ou tê-los. Agora, nunca chegamos a tratar sobre o povo judeu. Eu quero que você preste bastante atenção nesse teor. Prestem atenção. Eu vou ler a mensagem do irmão Brana, como está escrito aqui. Se tem alguma coisa que destona ao meu entendimento ou ao seu, você apenas diga amém, ok? Por quê? Porque pode ser que hajam nesta mensagem que foi pregada antes da revelação dos selos, tenha algum fatorzinho que destone. O irmão Brana pregava como eu prego aqui, na dependência plena e total da unção de Deus. Agora, ele tinha um ser humano nele também. Ele era um profeta de Deus? Amém. Eu creio nisso. Eu creio que todos vocês creem nisso. Mas ele tinha um fator humano nele também. Ele também cometia falhas. Ele também tinha coisas que na hora ele arrependia, às vezes respondia algo no impacto, e às vezes ele falava destonado com o que estava aqui. Depois, posteriormente, quando aquela ficha caía no seu devido lugar, ele vinha e acertava. Então, assim somos nós quando lemos as mensagens do irmão Brana. Nós temos que ter cuidado para não colocar a nossa interpretação em cima do que ele falou. Se ele falou destonado com a Escritura, deixe que ele vai consertar. Em outra mensagem posterior, depois, mais na frente, ele vai acertar aquilo ali. Por quê? Porque ele tinha esta responsabilidade em seus ombros e ele a honrava. Guarde isso. Estão entendendo? Então, nós vamos em frente. Agora, nunca chegamos a tratar sobre o povo judeu. Os judeus foram reticentes. Aí eu abri um parênteses e coloquei, a nação eleita. Estão entendendo? Deus trata com Israel como nação. Se o indivíduo em Israel, por causa Acã errou, roubou uma cunha de ouro e umas capas babilônicas, por causa daquilo, N soldados israelenses que nunca tinham cometido uma falha, morreram por causa de um.
E para que aquilo fosse então apagado, aquele erro de cima deles, de sobre a nação, o que eles tiveram que fazer? Quem se lembra aí do lado dos homens? Matar ele e a sua família. Eliminou eles. Por quê? Porque cometeram loucura e levaram a nação a fugir de diante de uma cidadezinha insignificante chamada Ai. Ai, ai, ai de Ai, viu? Não foi ali? Então, agora, como eu disse, na era negra de 1500, a hierarquia católica, quando eles estavam se estabelecendo, uniram a igreja e o Estado. Aquele foi o pós-milênio, presta atenção, para eles naquela época. Preste atenção aqui. Pós-milênio. O milênio já passou? Hein? O milênio já passou? Não, não passou. Tem alguns por aí dizendo que nós já estamos no milênio. Você crê nisso? Não. Por quê? Porque você ainda está aqui. E antes do milênio se estabelecer, eu tenho que crer por mim. E você tem que crer por você. Vamos dizer juntos? Vou sair daqui. Nós não vamos estar aqui. Quando este milênio estiver prestes a ser estabelecido, entre a sua subida, a sua saída daqui e o estabelecimento do milênio, ainda tem 3 anos e meio Deus tratando com aquela nação. Aí eu digo, ai, ai, ai do gentio que ficar, ainda que ele seja justo. O justo ficou, o justificado subiu, lá nos dias de Noé. Certo? O justificado era Enoque. Você não vê em lugar nenhum um versículo dizendo que Enoque era justo. Ele não era justo. Ele era justificado. Justificado, irmão, é aquele a quem Deus não imputa maldade, pecado. Salmo 32, versículo 2. E Romanos 4, versículos 7 e 8. Você tem que aprender a andar nas Escrituras, ligando partícula com partícula, fazendo as amarrações da construção sua com Deus. Então, quando a noiva for raptada, as 2 testemunhas de Apocalipse 11 descem sobre Israel, lá em Israel, que serão quem? Moisés e Elias. Aí perguntaram para o profeta, para o irmão Brana, se seria Moisés e Elias mesmo. Ele diz, muito me parece que sim, né? Depois ele fala assim, não, mas pode ser 2 outros profetas com a mesma unção de Moisés e Elias. Então não interessa se é eles mesmos ou se sejam outros naquele espírito deles. Vão fazer tudo o que eles fizeram. Vai cerrar os céus para que não chovam nos dias da sua profecia, e vai ter poder para transformar a água em sangue, como Moisés fez. E quando isso ocorrer,
12 mil eleitos para aquele, preste atenção, o que vai tirar os 144 mil? Não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é a tribulação. Eles sairão da tribulação também. Os 144 mil saem no período da grande tribulação. É uma relíquia dos judeus. Eles vão. O profeta, irmão Branham, numa mensagem, diz que eles fazem parte da noiva. Não fazem parte da noiva. Eles vão estar com a noiva. Aqui o irmão Branham vai explicar que os judeus são servos e nós somos filhos. Preste atenção. Eles vão estar na Nova Jerusalém? Sim. 12 mil de cada tribo, que são eunucos, e os quais cuidarão de quem? Da noiva. A servirão. Por que eles têm que servi-la? São servos. Vamos ler? Agora, como eu disse, na era negra de 1500, a hierarquia católica, quando eles estavam se estabelecendo, uniram a igreja e o Estado. Aquele foi o pós-milênio. Eles pensavam que eles, aí tem um parêntese aberto, já estavam no milênio. Que eles estavam absolutamente no milênio. Eles pensavam, porque a igreja havia recebido o seu vigário, um como Cristo, para se assentar num trono. E havia unido a igreja e o Estado, tudo havia se tornado bem. E o grande milênio estava acontecendo. Então, Cristo estava ali, assentado, recebendo adoração e etc., recebendo beijo na mão. Está entendendo? Eles pensavam que já estavam no milênio. Por quê? É uma imitação ou personificação daquilo. O diabo sempre vem primeiro. O falso sempre vem primeiro. Estão me entendendo? Ali estava Cristo, o vigário de Cristo. Por isso, ele é chamado de o infalível. É uma vergonha pensar nisso. Olha, tem coisas que é bom evitar de falar. Mas o que eu iria falar, eu posso provar na história. Houve alguns deles que foram pais de 18 filhos espúrios, com membros da igreja. Mulheres, membros da igreja. Esse era o Cristo que estava reinando no milênio deles. No nosso não vai haver isso. Amém? Será o rei, a rainha, os súditos, governando sobre os justos. Quem são os justos? Está representado em quem? Em Noé, em Ló e etc. Ok? Vamos, isso aqui é as 10 virgens. Está dentro desse assunto. Vejam bem. O grande milênio, na mente deles, estava acontecendo. Eles ainda acreditam naquilo, mas é um erro. Porque o milênio não pode vir, não pode acontecer sem a vinda de Cristo. Aí está, certo? A noiva dentre os gentios tem que sair primeiro. Romanos 11, 25 tem que fechar. Guardem isso.
Quando a plenitude dos gentios entrar, a porta fecha, ele vem, requer os seus, aqueles pelos quais ele morreu e aqueles que o aceitaram como tal. Vem, os toma e os leva para as bodas, e lá nas bodas ele a deixa ali. Agora presta atenção, como é que o noivo vai deixar a noiva lá? Tudo isso são atributos. Nesse tempo que ele está realizando as bodas lá, ele está aqui falando com os judeus, através de quem? Das duas testemunhas. Guarde isso. Quando estiver terminando, aí sim ele vem identificar a eles. A sua noiva está escondida lá no palácio, a sua noiva está escondida lá nas bodas, e ele vem e se identifica. Ele vai chegar ali, como José fez, apresentar as suas mãos, seus pés, o seu lado esquerdo, onde aquela lança tirou você, a noiva. Eva foi tirada do lado de quem? Eva foi tirada do lado de quem? Adão. A noiva foi tirada do lado de quem? O primeiro Adão era da terra, a primeira mulher era terrena. O segundo Adão era do céu, a noiva é do céu. Dá vontade de esturrar. Irmãos, isso é matemática. Isso é matemática. É ciência? Amém. É aqui que nós estamos. Oh, meu Deus, me ajuda. Me ajuda. Oh, Cristo introduz o milênio, Ele é o Filho da prosperidade, e quando Ele vier, então haverá 1000 anos, e então quando isto acontecer, haverá o arrebatamento da igreja, que subirá, e depois a volta de Cristo. E recordem, agora quando reticência, eu abro um parênteses e coloco, o último eleito entrar para o número dos eleitos. Qual é a coisa seguinte que estamos esperando? O rapto, vamos dizer juntos? O rapto da igreja. Amém. Agora, não faça confusão com o rapto da igreja e o trono branco do julgamento. O rapto é antes do milênio, e o tribunal do julgamento é depois do milênio. É um na abertura e o outro no fechamento. Aí agora eu coloco algo que eu vinha discutindo mais o irmão Cássio ontem. Falando sobre esse fator, sobre os justos, porque ele estava lembrando que o rapto acontecendo, as virgens nécias vai entrar em grande tribulação. Ali vai haver choro e ranger de dentes, preste atenção. Mas nós, reunidos em plenário, nos encontros, esses assuntos foram tratados ali e nós chegamos à seguinte conclusão: o salvo entra, porque ninguém vai ser salvo na grande tribulação. O Enoque, ou melhor, o Noé entrou na tribulação salvo. O Ló entrou ou saiu de Sodoma e Gomorra, entrou na tribulação a Sodoma e Gomorra, mas ele saiu de lá salvo. Ele entrou lá salvo, ele saiu de lá salvo, foi salvo ali.
Então, a mesma coisa. O choro e ranger de dente vai ser durante 3 anos e meio para o justo. O ímpio se fará cinza nesse período. E no milênio o justo é que pisará a cinza, é o Noé que pisará, é o Ló que pisará na cinza do ímpio. A noiva, é claro, vai estar pisando também, mas não é nenhum mérito dela, é deles. Você está entendendo? Ela já entra no milênio eternizada. O Noé não. O Ló também não. O Ló saiu da tribulação, entrou ali e ainda teve incesto. O Noé saiu da tribulação, entrou ali, ainda teve cachaça, ainda teve mosto, ainda teve vinho, ainda teve maldição, e assim sucessivamente. O milênio é tempo, é tempo, guarde isso. Sendo tempo, ainda vai haver envelhecimento, e ainda parece que vai haver morte, porque o jovem morrerá de 100 anos, e não haverá velho que não cumpra os seus dias, porque os dias do meu povo serão como os dias. Isaías 65, leia a partir do 17. Isso aqui sou eu. O irmão Branham não entrou nesse detalhe, muito embora foi cutucado. E ele disse, muito me parece que sim, porém, se o senhor, ele não entrou em detalhes sobre milênio. Não era coisa para a era de Laodiceia, ele era mensageiro, a era de Laodiceia. Guarde isso, muito embora ele deu toques que nos leva a isso. Você leia 70 semanas de Daniel, parágrafo 131. Aí eu perguntei a um pregador milenarista, que pregava sobre milênio, dizendo que no milênio não vai morrer ninguém. Aí eu perguntei sobre 70 semanas, parágrafo 131, ele falou assim, foi uma citação isolada do irmão Branham. Mas não é uma citação isolada do irmão Branham. Por que ele disse isso? Porque 70 semanas foi pregado antes dos selos. Mas aí eu tenho a mensagem Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terreal, parágrafo 62, onde o irmão Branham repete a mesma coisa. Não é citação isolada. Ele diz, você morre e o seu filho toma o seu lugar, no milênio. Isaías 65, a partir do 17. Leia aí. Isso aqui é uma escola dominical. Abre aí, Isaías 65. Eu vou ler a partir do 17, vamos aqui. Porque eis que eu crio seus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o mancebo, ou o jovem, quando fala em mancebo, está falando de quê? Jovem. O mancebo morrerá de 100 anos, morrerá. Ou seja, ninguém vai morrer antes desse tempo, na minha imaginação, certo? O jovem morrerá de 100 anos.
E não haverá velho. Cadê? Mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão. Não plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Hein? Espera aí. As habitarão e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Aí o profeta abre um parêntese aqui. Ele coloca uma abertura de parêntese e coloca, isto é, você morre e o seu filho toma o seu lugar. Certo? Aí ele fecha o parêntese e segue. Não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos, até a velhice. Isso aqui é tempo. Tempo, milênio é 1000 anos, dia após dia, 1000 anos. Estão me entendendo? Agora, a noiva já estará no corpo celestial, eterno. Ela nunca vai morrer. Após o rapto não há morte para a noiva, mas para o justo, sim. Ok? Então, é a Bíblia que está dizendo aqui, eu estou lendo a Bíblia, certo? Agora, muito embora o irmão Branham não tenha dito, mas quando ele citou esse versículo aqui, ó, quando ele citou o versículo 20, ou melhor, 21, ele abriu o parênteses e colocou, isto é, você morre e teu filho toma o seu lugar. Aí aquele pregador me disse, não, isso foi uma citação isolada do irmão Branham. Aí eu falei, o que o senhor me disse sobre Isaías 65? Ele falou, Isaías 65 é uma parábola. Aí falei, pois, a partir de hoje eu não converso em milênio com o senhor. Por quê? Porque aí eu conheço a mensagem, o futuro lá. Essa aqui foi, há 70 semanas foi pregada, se não me engano, em 61. E o futuro lar foi em 64. O selo 63. Então, o irmão Branham repetiu o versículo 20 ou melhor, o 21, ele repetiu o versículo 21 de Isaías 65 e fez a mesma citação. Certo? Ele não citou, você morre e seu filho toma no seu lugar, mas ele disse, isto é, você morre e seus herdeiros, ou não diz a mesma coisa? Quem são os herdeiros? São os filhos. É a repetição da mesma pensamento. Agora, todavia, sou eu. É o meu entendimento. É o que eu vejo. Eu nunca concordei nem com o pastor Joaquim nesse teor, porque o pastor Joaquim também cria que não ia morrer nada no milênio. Olha, como é que nós vamos? Não vai? Como é que... O que a Bíblia está dizendo? Estão me entendendo? Aí eu contestei ambos, um e o outro, e nós paramos. O pastor Joaquim tinha uma postura invejável. Quando ele não entendia um assunto, ele dizia, eu não entendo isso aí. Vamos, fique com o que você crê e eu fico com o que eu penso e imagino. Eu não entrava em detalhe. Não é? Mas eu pegava a Bíblia. Como, por exemplo, eu tive uma pega feia com ele sobre os copos individuais. Hoje o tabernáculo está ministrando ceia lá, nesse período aí da pandemia, estava ministrando lá nos copinhos individuais. Né? Mas um dia eu cheguei lá no tabernáculo e aí ele me chamou no peito. Pegou a mensagem, se não me engano, a religião híbrida, e me mostrou lá que o irmão Branham usava, era copo coletivo. Eu falei, mas é mensagem? É.
Agora, eu tenho mensagem também, porque disseram para ele lá que eu estava querendo ser diferente aqui, por quê? Porque eu estava ministrando Santa Ceia em copos individuais. Eu falei para ele, não, eu estou ministrando de acordo com o que o profeta William Branham ensina na mensagem dor de parto? Não, não é... Hã? Espera aí, eu vou lembrar, é que a cabeça tem hora que falha. Então o irmão Branham ministrou também. Peguei a mensagem, mostrei para ele, mas ele mudou isso aí. Eu falei, é simples, traz a mensagem do senhor lá. Aí ele foi lá e trouxe a mensagem dele, 57, e eu peguei a minha, 62, se não me engano. Ele só fechou a mensagem dele e a minha, e nunca mais ele me tocou no assunto. Certo? Falei, agora presta atenção, eu não estou ministrando para ser diferente. Eu estou ministrando porque uma irmã foi no meu escritório chorando e disse, eu estou com uma doença infecto-contagiosa, uma doença pulmonar, tuberculose, e eu não quero tomar a Santa Ceia junto com os irmãos porque eu estou colocando eles em risco. Será que essa irmã era uma irmã sensata? Nesse fator, era, certo? Uma pessoa ultra sensata. Aí ela falou assim, o senhor ministra para mim num copo separado. Eu falei, eu vou te dizer para todo mundo como é que você está com sua saúde. Então, nós vamos fazer, eu tenho a mensagem aqui. É desespero a mensagem. Parágrafo 162, se não me engano, por aí. Desespero 162, da voz de Deus. Ela. E aí eu fui, falei, pode deixar comigo. Aí comecei a ministrar em copos individuais, baseado em quê? Desespero 162, se não me falha a memória. Aí, lá no finzinho da mensagem, o irmão Branham estava pregando aquela mensagem numa ministração. Aí eu mostrei para ele, não falou mais nada, acabou. É bom você discutir com uma pessoa dessa natureza, certo? Por quê? Porque ela te ajuda e você também pode ajudá-la. Estão entendendo? Então, isso tudo faz parte de uma escola. Você tem que ter consciência que eu estou sujeito a cometer erros aqui, a falar coisas que não condizem com o que o profeta falou, mas eu vou estar disposto com você, com qualquer hora, a qualquer hora, acertar o que eu falar de mim e que estiver contrário à mensagem e à Bíblia. 191. Desespero 191. É quase no fim da mensagem. Está aqui, só um minutinho. Vou ler aqui para você, tá bom? O irmão Branham pega a bandeja de pequenos cálices cheios de vinho. Nota, viu? Do editor. A Bíblia disse, depois que ele tomou e partiu o pão, semelhantemente tomou o cálice. E depois de cear, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, que é vertido por vós. Que o Senhor conceda suas bênçãos sobre isto, enquanto oramos. Aí, outro me testou, me chamou a atenção, porque eu estava ministrando a Santa Ceia com vinho. E depois falou bem, o irmão Branham ministrava era com suco de uva. Eu falei, é simples, irmão. Me mostra a mensagem, o irmão Branham ensinando que a Santa Ceia é com suco de uva.
Aí ele pegou lá o parágrafo 192. Está aqui, ó, pastor, olha aqui, irmão Brana. Senhor Jesus, eu seguro aqui o sangue da videira, o suco de uva. E parou aqui. Ele parou aqui. Está aqui, ó. Irmão Brana ministrava com suco de uva. Falei, tá bom, vamos ler o contexto completo? Porque aí você não está lendo o contexto, você está lendo parte do texto. Vamos ler o seu resto. E Pai, é para representar aquele precioso sangue que nos limpa, que dali veio o sinal. Eu te agradeço por ele, Pai, e por este símbolo. Tu disseste, aquele que come e bebe isto tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no fim dos tempos. Nós te agradecemos por esta promessa, e Pai, oramos que tu limpes nossos corações juntos, que sejamos dignos pela nossa fé, sabendo em nós mesmos que não somos dignos, mas nossa fé não falhará, que nós estamos aceitando perfeitamente o sangue de Jesus Cristo. Conceda isto, Pai. Aí vem o parágrafo 193. E santifica o vinho para o propósito com que foi feito. O que é o vinho? É um suco de uva, só que ele é alcoolizado. Ele é alcoolizado. Presta atenção, mas não é álcool adicionado, é álcool da fermentação do próprio produto, da própria uva, que dá em torno de 9 a 12 graus de álcool. Se não pode ministrar com vinho porque tem álcool, você não pode comer arroz, feijão, batata, mandioca, você não pode comer nada, porque você é flex, viu? Você é flex. Só funciona álcool ou gasolina, viu? Presta atenção. Por que você tem que funcionar a gasolina também? Porque você é um produto extraído de lá de baixo também, você é petróleo, sabia disso? Você faz parte, o petróleo faz parte dos 16 elementos que te formam. Então você é flex. Está entendendo? O vinho, na ministração tem que ser vinho. Por quê? Porque o vinho, quanto mais velho fica, melhor fica. E ele não azeda, certo? Por quê? Porque ele tem um conservante que o torna representativo daquele que também não se corrompe. Ok? Deus continue nos abençoando. Duas coisas surgiram dentro do pensamento das 10 virgens que ajuda as 10 virgens. Amém. Então, quando eu li até o contexto do texto, aí o irmão calou a boca, sentou lá, nunca mais me peitou, certo? Hoje ele não está nem na mensagem mais, vive blasfemando, falando bobagem. Sempre tem isso. Eu, com pesar, penso nisso. Deus tenha misericórdia dele, que ele não tenha aberto a boca para blasfemar contra o Espírito Santo. Né? É o meu sonho, meu desejo. Cristo introduz o milênio, ele é o filho da prosperidade, e quando ele vier, então haverá 1000 anos.
E então, quando isso acontecer, haverá o arrebatamento da igreja que subirá e depois a volta de Cristo. E recordem agora, quando o último eleito entrar para o número dos eleitos, esse é o parênteses que eu abri. Qual é a coisa seguinte que estamos esperando? O rapto da igreja. Agora, não faça confusão com o rapto da igreja e o trono branco de julgamento, ou do julgamento. Porque no rapto da igreja não há nenhum julgamento. Agora eu abro outro parênteses e coloco diante de igreja. Igreja noiva. Presta atenção. Porque às vezes o irmão Brana falhava um pouquinho em colocações nesse teor. E às vezes as pessoas pensam que o irmão Brana está ensinando errado. Não, ele apenas trocou igreja e noiva. Virgem nécia, virgem prudente. Guardem isso. Aqui está. Porque agora não faça confusão com o rapto da igreja e o trono branco do julgamento. Porque no rapto da igreja noiva não há nenhum julgamento. Vem? Por que não há julgamento para ela? Porque ela está sendo julgada aqui pela palavra. A palavra, quando você erra, se você tem o Espírito da palavra, aquele Espírito da palavra que está lá dentro de você, diz para você, não faça isso, você não deve fazer isso não é para você, converta-te, mude de rumo, mude de direção, isso não é para você, não erra, não roube, não minta, não prostitua, não faça isso, não faça aquilo. A lei de Deus, escrita nas tábuas de carne no seu coração, vai estar falando com você 24 horas por dia. Amém. Estão entendendo? Aí então você vai roer os dentes, ranger os dentes, você vai. Contra quem? Contra você mesmo. Aí é o auto-julgamento. Aí é 1 Coríntios 11, 32, 31 e 32, sendo observada por você. É a Bíblia trabalhando dentro de você. E se você involuntariamente comete um erro, não resistiu à tentação, há sangue no propiciatório. Desça, levante e comece de novo. Vamos em frente, siga em frente, amém. É por isso que Deus teve que pôr um sacrifício permanente. O sangue de touros e bodes era uma vez ao ano, mas o pecador fazia o sacrifício por tudo que ele havia feito durante aquele ano e começava na saída do templo pecar de novo. Agora não. Agora você tem uma lei escrita nas tábuas de carne do seu coração e ela fala com você dioturnamente. Amém. Vem, vocês realmente já o enfrentaram aqui, isso é correto, pois aqueles que estão em Cristo estão livres do julgamento. Por isso Paulo em Romanos 8:1 pôde afirmar, ele afirmou no indicativo presente, ou não? Hein? Portanto agora, o quê? Nenhuma condenação há, do verbo haver, de existir, de ter. Então, nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Agora, qual espírito? O seu? Não, o santo. Amém? Aleluia. Veja, disse Jesus: aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem, afirmativo, presente, tem passado da morte para a vida. Como fazemos isso? Entramos em Cristo e somos batizados num corpo, 1 Coríntios 12, um corpo. Somos batizados no corpo de Jesus Cristo e Deus já julgou esse corpo. Amém. Por isso é que não há mais julgamento sobre mim, sobre você. Diga, porque não há mais julgamento sobre mim. Por quê? Porque eu já fui julgado aonde? Nele. Oh, coisa gostosa. Amém. Ei, naquele corpo, ele não poderia nos colocar em julgamento novamente, porque ele já julgou esse corpo, e através da permissão e graça de Cristo, ele nos traz para si mesmo. 1 Coríntios 12. Por um só Espírito, somos todos batizados nesse único corpo, e estamos livres de todo julgamento, porque ele já sofreu o julgamento. Oh, não está você agradecido por ele? Ele tomou os julgamentos por nós. Não mais julgamento, mas aqueles que recusam entrar nele, nesse corpo, o corpo místico. Abre-se um parêntese, de Jesus Cristo, que é a noiva. Esse é o corpo dele hoje. Você sabia disso? Preste atenção. Lá em Jesus, ele estava em plenitude. Nesse corpo, ele está em porções. Mas vai chegar nesse corpo a plenitude também. Quando? Quando o último membro entrar para ele. Aleluia. Aí ele vai estar aqui de novo. Por isso é que o irmão Branham fala na mensagem... para que foi dado o Espírito Santo, parágrafo 50, 51, 52, ali fala que haverá um tremendo batismo, que essa noiva que vai fazer o que ele fez, vai chamar até os mortos. Guarde isso. Guarde isso. Ele tomou os julgamentos por nós. Não mais julgamento, mas aqueles que recusam entrar nele, nesse corpo, o corpo místico de Jesus Cristo, que é a noiva. Esse é um parênteses que eu abri. Como entramos nele? Através de um estreitar de mãos? Não. Através de carta? Não. Através de algum tipo de batismo na água? Não. Por um Espírito, o Espírito Santo, somos todos batizados nesse corpo. É o William Branham, o qual nós cremos. É um profeta de Deus. Amém. Diga amém? Amém. Agora recordem, vamos entrar duramente nisto nesta manhã. Ou você está nesse corpo, ou você está fora desse corpo. Não há meio termo nisso. Não existe meio cristão. Ou você é, ou então, aproveita o outro lado. Coma, beba, faça o que vier às mãos para fazer. É o que você vai levar daqui. Muito embora vai redundar em pagamento a hora que chegar lá. Viu?
E ou você é cristão, ou você não é cristão. Não existe pássaro preto e branco, nenhum bêbado sóbrio. Você não pode ter isto. Ou você é um cristão, ou não é um cristão. Ou você está em Cristo, ou fora de Cristo. Agora, isto pode parecer ensinamento. Eu não estou longe de ser um mestre. E não era, viu, irmão Brando? O senhor não estava longe de ser um mestre. Não. O mestre estava nele, né? Amém? Mas ensinar é cortante. Este é um dom especial no corpo de Cristo. Primeiro existem os apóstolos, e então profetas, então ensinadores, e evangelistas e pastores. 5 dons ministeriais do corpo. Eu vou citá-los na ordem: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Essa é a ordem cronológica, né? Ou a ordem ordenada, né? Em ordem de citação da Bíblia. O irmão Brana trocou o ensinador pelo evangelista, e o pastor também. O ensinador é o último lá, é mestre, né? E o ensinar é um dos dons do Espírito. Agora, eu apenas tenho que ligar com o que vejo que é correto e tentar trazer isso para o povo e estudar e reunir as Escrituras agora. Mas somente em Cristo, o corpo de Cristo deve ser reconhecido. Agora, os primeiros 3 capítulos de Apocalipse, isso aqui é tremendo. Também a igreja precisa estar familiarizada com esse fator. A noiva, Deus trata com ela do primeiro ao 4º selo, não é isso? Do primeiro ao 4º selo, Deus está tratando com a noiva. Parece que no 5º está tratando com os judeus, no 6º selo está na tribulação, e no 7º é o arrebatamento, é a vinda do Senhor. Presta atenção, essa é a abertura dos selos. E o profeta está dizendo aqui, agora, os primeiros 3 capítulos de Apocalipse tratam com a igreja. Aqui é capítulo de Apocalipse. A igreja está nos 3 primeiros capítulos. Guarde isso. Vamos aqui em frente. Deus tratam com a igreja, os 3 primeiros capítulos de Apocalipse. O gentio, judeu, etíope, africanos, cada tipo de pessoa no mundo vai até os gentios, para formar esse corpo, negro, branco, moreno, amarelo, né? Tudo mais é um ramalhete de flores. Isto é correto, que Deus coloca em seu altar, e isso é formado por todas as nações, povos, línguas e pessoas. A noiva, que é um misto, certo? De todas as raças, tribos e etc., nações e também raças. Quantas nações repovoam a terra? 3, que são semitas, jafelitas e canitas. Semitas, hoje chamados judeus, mas não é judeus. Judeus é apenas descendentes de uma das tribos, que é a de Judá, a tribo de Davi, da qual veio o Messias. Guarde isso.
Então, semitas, Israel, que é a nação de Israel, é composta de judeus, zacaritas, falando das tribos, né? Das tribos. Danitas, e aí vai, Efraimitas, né? E etc. Certo? Joseitas, fazem parte as 12 tribos. Israel. Então, de Sem veio Israel, judeus, nós conhecido hoje como judeus. Por que eles são chamados semitas? Semitas quer dizer descendentes de Sem, o filho primogênito de Noé. Aí vem os jafelitas, que são os samaritanos. O evangelho, quando entrou, veio primeiro aos semitas, em Atos 2:38, seguiu para os samaritanos, que são os jafelitas, em Atos 8:16, e veio aos canitas, em Atos 10, 47, 48. Leia o Atos 10 todo, o Atos 2 todo, o Atos 8 todo. Você vai ver as 3 nações que povoam a terra. Deus trabalhou com elas na ordem cronológica de cada um dos seus membros. Do primogênito, que era Sem, ele foi a Jafé, que era o segundo, e depois do segundo foi ao terceiro, que era Cã, do qual nós somos descendência. Nessas 3 nações estavam também eleitos segundo a eleição da graça. Na noiva terão semitas, jafelitas e canitas. Aí você diz, mas e agora? O resto aí vem raça, consanguinidade. Branco, preto, vermelho, amarelo, cafuso, mameluco, sincei, nicei, sansei, e assim vai. Quando entra nos niceis, sanseis, aí já é japonês para lá, esqueça do assunto. Estão entendendo? Agora, vamos seguir. Agora, os primeiros 3 capítulos de Apocalipse tratam com a igreja. O gentio, o judeu, o etíope, africano, cada tipo de pessoa no mundo vai até os gentios para formar este corpo, negro, branco, moreno, tudo mais. É um ramalhete de flores, isto é correto, que Deus coloca em seu altar, e isso é formado por todas as nações, povos, línguas e pessoas. Mas agora, depois de você deixar o 3º capítulo, as eras da igreja aqui, Deus retorna e toma os judeus. A igreja não aparece mais durante esta era, são os judeus. E Deus não trata com os judeus como indivíduos. Preste atenção, Deus não trata com os judeus como indivíduos. Deus tem um compromisso com Israel, preste atenção. Israel é o sinal maior que nós temos de que o retorno do Senhor Jesus está prestes a acontecer. Guarde isso. O irmão Branham cita isso com esta colocação N e N vezes em todas as suas mensagens, enfocando o retorno de Israel para aquela terra. A ONU tentou mandar Israel para a África, para um punhado de lugar, mas Israel já estava acordado há muito tempo e trabalhando há muito tempo. Desde os dias 29, 28, 29 e 30,
28 a 30 de agosto de 1897, Israel estava reunido, comandado por um homem chamado Theodor Herzl, que no nome hebraico dele era Benjamim, inaugurando o movimento sionista mundial. O movimento judeu descendente de Sem mundial. Qual era o objetivo? Voltar a Sião outra vez. Por isso, movimento sionista quer dizer amantes de Sião. Ah, meu irmão. Reuniram-se no dia 29, 30 e 31 de agosto, e no dia 2 de setembro, Theodor Herzl virou para o grupo e disse: daqui 50 anos nós teremos uma nação. Profecia. Ali estava ele sendo usado por aquele espírito. Daqui 50 anos nós teremos uma nação. Reuniram em princípios de novembro para votar o projeto de criação para o Estado de Israel. Oswaldo Aranha fez uma análise da reunião e viu que não tinha possibilidade de aprovação. Ele pediu vistas da data, prorrogou, e quando chegou no dia 29 de novembro, a pressão crescendo em cima dele, ele fez os últimos retoques no fórum de votação da ONU. Ele falou: tem possibilidade, e levou a votação, e aquela votação aconteceu. 10 votaram contra, 11 votaram contra, não, 10 mesmo, votaram contra, houve 3 abstenções e houve 33 votos a favor e 10 contra. Faltou um voto para a aprovação da coisa, da criação. Aí ficou o voto do presidente, quando ele pegou o martelinho e bateu lá. Tem, está criado o Estado de Israel. Amém? Está aprovado a criação do Estado de Israel. Então chamou-se aquele voto de o voto Minerva, que eles dizem, aí está, Oswaldo Euclides de Souza Aranha. Esse homem aí, ó, um gaúcho, de Alegrete. Nós temos um Alegrete aqui também. Lá é Alegreto, aqui é Alegrete. Estão entendendo? Esse homem aí foi o homem que bateu o martelo e deu o voto Minerva para que o Estado de Israel fosse criado. E então foi aprovado ali, mas ainda gastaram mais 3, quase 4 meses para frente. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, quase 5 meses. Porque foi no dia 29 e foi no dia 14, então faltou 5 dias para 5 meses. 4 meses e 21 dias. Israel lutando, aí viraram tudo terroristas, para poder pressionar os ingleses a sair da área. Quando o adido militar que governava a Palestina pela Inglaterra entrou no navio, Davi Ben-Gurion declarou: está criado o Estado de Israel. 14 de maio de 1948. Ah, meu irmão, aquilo ali balançou o mundo. Balançou o mundo.
Quando Davi Ben-Gurion declarou: está criado 7 nações. E tem mais uma apoiada pelo resto do mundo árabe. Invadiram Israel. Eram 11 soldados por cada judeu existente na área da Palestina ali. Porque Palestina, um país palestino nunca existiu. Certo? A região era chamada de a Palestina. Certo? Mas nunca teve uma nação palestina. Os israelitas eram, em princípio, quando eles chegaram lá e começaram a comprar a terra, eram chamados de palestinos. Por quê? Porque habitavam a Palestina, a chamada Palestina, que na verdade era Canaã antigamente, e passou a ser Israel depois, e assim veio. Estão entendendo? Era isso que acontecia ali. Então aqueles soldados invadiram Israel para empurrar Israel no mar e não deixar nenhum vivo. Mas o grande estava com eles. E aquele grande havia dito que no dia que eles entrassem lá, o mais fraco dentre eles seria como? E o restante seria como? Então, por isso, nem guerra de 6 dias, nem guerra do Yom Kippur, nem guerra disso, guerra daquilo outro, e nem aquela espalhafatada ataque ali como é que chama lá? Da Al-Fatah e outros ali, vai mexer com Israel. Hoje eles vê os foguetes subindo de lá e fica sorrindo. Vamos ver onde é que ele vai cair. Pum! Fica por lá mesmo. E eles batem palma. É festa, virou festa. Irmãos, mas o grande vai vir para estar com eles lá. Eles estão clamando por ele. E ele vai chegar. Amém? Amém? Mas quando ele vier, você não vai estar aqui. Ai daquele que estiver aqui, quando ele chegar lá e se identificar. Viu? Pense nisso. O rapto está prestes a acontecer. Nós cremos nisso ou não? Deus não trata com os judeus como indivíduos, Ele trata com Israel como uma nação, sempre como uma nação. Por isso é que Israel tinha que estar lá agora. Profeta, em todas as suas mensagens diz, hoje eles têm a sua bandeira hasteada, a sua moeda circulando, né? E o seu selo está de pé. Eles estão ali. Tem uma palavra do Natan Netanyahu dada há uns 5, 6 dias atrás aí. Você precisa ouvir ela. Eu queria que pudesse, não sei se pode rodar ela ali, entendeu? Será que pode, irmão Abel? Vê se você localiza aí. A palestra de Netanyahu. Benjamin Netanyahu. É Benjamin também, viu? Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel. Vê se você encontra aí, irmão Abel. O remanescente é um Benjamin, é um caçulinha. Aos 5 dias, 6 dias atrás. Eu tenho ela no meu celular ali.
Bom, irmãos, vamos seguir. Ele vai separar ali. Olha, vocês têm que saber que eu sou um apaixonado, vou usar essa expressão, mas eu sou um apaixonado por essa naçãozinha. Ainda digo mais, se eu fosse jovem e houvesse uma necessidade de uma voluntariedade lá para brigar por eles, eu tinha coragem de me candidatar. Ainda que, estão entendendo? Tem uma promessa muito forte sobre eles. Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Eu creio que você nunca amaldiçoou Israel. Se o fez, arrependa-se. Diga, bendito seja Israel. Amém. Ele é a porção plena, eleita por Deus. Israel é eleito como nação. Eu como indivíduo, você como indivíduo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Branco, preto, vermelho, amarelo, gordo, magro, alto, baixo, e etc, e etc. Certo? Esse é o indivíduo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer dentre essa toda criatura e for batizado, será salvo. Esse é o indivíduo. É eu, é você. Nós que temos tentado ser os melhores que nós conseguirmos ser. Não é isso que nós temos feito? Então, foi assim que alguém obteve isso outro dia. Eu recebi muitas cartas sobre isso. Religião híbrida, olha a religião híbrida sendo citada aqui. É nessa religião que o irmão Bana fala sobre o cálice, né? Que fiz uma observação sobre isso. A Bíblia disse que um ilegítimo chamado de filho bastardo não podia entrar na congregação do Senhor por 10 gerações, que seria por 400 anos que um filho ilegítimo não poderia entrar na congregação do Senhor. Isso é quão ruim aquela hibridação era. Aquilo era uma mulher que havia permitido um outro homem viver com ela para trazer um filho. Aquele filho era híbrido, não através de seu pai, mas através de outro homem. Vem? E aquilo era tão mal diante de Deus, que eram necessários 10 gerações para eliminar aquilo novamente, diante de Deus, por meio da reprodução. Mas isso não se aplica a esta era. Eu preguei uma mensagem lá na rua Riachuelo, intitulada a ilegitimidade corrigida. E tinha gente dentre nós lá, de monte, que aqui na região Nordeste, a ilegitimidade é quase uma praxe, certo? Filho que só tem pai, filho que só tem mãe, filho que... né? Casada com o marido, tendo filho de outro, e a coisa é assim. Mas preste atenção, hoje você está legalizado, hoje você está legitimado, guarde isso, ok? Olha o que o irmão Bana fala. Mas isso não se aplica a esta era. Você tem um novo nascimento agora. Eles só tinham um nascimento lá atrás. Esta era a verdadeira reprodução sexual. Temos este novo nascimento agora, que é o espiritual, que elimina tudo o que o separa. E somos todos novas criaturas em Cristo Jesus, nascidos de novo do Espírito de Deus.
novas criaturas. Vamos dizer juntos? Novas criaturas. Eu estou falando com essa igreja local e com aquela igreja de lá. Cadê a gravação? Está no lugar? Vamos ouvir só isso aí. Eu vou terminar só esse parágrafo 42. Perdão, irmãos, já passei 10 minutos. É tão bom. Pode ir. Surpreendente discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O senhor Netanyahu disse: apenas 70 anos atrás, os judeus foram levados para o matadouro como ovelhas. Há 60 anos não tínhamos país ou exército. Apenas algumas horas após a sua criação, 7 países árabes declararam guerra ao nosso pequeno Estado judeu. Nós éramos apenas 650 judeus contra o resto do mundo árabe, sem nenhuma força de defesa, nenhuma força aérea poderosa, apenas pessoas corajosas. O Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, o Egito, Líbia, Arábia Saudita, todos nos atacaram ao mesmo tempo. País que as Nações Unidas nos deram foi apenas 65% de deserto. O país não era nada. 35 anos atrás, nós lutamos contra os 3 exércitos mais poderosos do Oriente Médio. E nós o varremos. Sim, em 6 dias, lutamos contra várias coalizões de países árabes que tinham exércitos modernos e muitas armas soviéticas. E sempre os derrotamos. Hoje, nós temos um país, um exército, uma poderosa força aérea, um estado cuja economia exporta milhões de dólares. Intel, Microsoft, IBM desenvolvem produtos para todos. Nossos médicos recebem prêmios por pesquisas médicas. Temos inúmeros prêmios Nobel em todas as áreas. Nós fizemos o deserto florescer. Vendemos laranjas, flores, legumes para todos. Israel enviou seus próprios satélites para o espaço. 3 satélites ao mesmo tempo. Estamos orgulhosos de estar no mesmo nível que os Estados Unidos, que tem 320 milhões de habitantes. A Rússia, que tem 250 milhões. A China, com 1,4 bilhões. Europa, França, Grã-Bretanha, Alemanha, com 350 milhões. Esses são os únicos países do mundo que enviam objetos para o espaço. Israel agora faz parte da família de potências nucleares com os Estados Unidos, Rússia, China, Índia, França e Grã-Bretanha. Nós nunca admitimos isso oficialmente, mas todos sabem disso. Apenas 60 anos atrás, eles nos pegaram envergonhados e desesperados para nos sacrificar. Tivemos recentemente a opressão sobre a Europa e vencemos nossas guerras aqui com menos do que nada. Nós construímos nosso pequeno império do nada. Quem é o Hamas que quer nos assustar? Nos intimidar? Eles nos fazem rir. A Páscoa foi celebrada. Não vamos esquecer do que isto significa. Nós sobrevivemos a Faraó, aos gregos, aos romanos. Nós sobrevivemos à Inquisição da Espanha e dos massacres da Rússia, a Hitler, aos alemães, ao Holocausto, aos exércitos de 7 países árabes. Nós sobrevivemos a Saddam e continuaremos a sobreviver também aos inimigos de hoje. Pense em qualquer outro momento da história da humanidade. Pense nisso. Para nós, o povo judeu, a situação nunca foi a melhor. Nós vamos enfrentar o mundo. Lembre-se, todas as nações ou culturas que uma vez tentaram nos destruir, hoje não existem mais e nós ainda vivemos.
O Egito, os gregos, Alexandre da Macedônia, os romanos. Alguém fala latim hoje em dia? E o Terceiro Reich? Olhem para nós. A nação da Bíblia, os escravos do Egito, nós ainda estamos aqui e nós falamos a mesma língua, antes e agora. Os árabes ainda não sabem disso, mas aprenderão que existe um Deus. Enquanto mantivermos nossa identidade, nós seremos para sempre. Então, pedimos desculpas por não preocuparmos, por não chorarmos, por não termos medo. As coisas estão bem por aqui. Certamente, elas poderiam ser melhores. No entanto, não acredite na mídia, porque eles não dizem que as festas ainda estão acontecendo, as pessoas ainda estão vivendo, as pessoas estão saindo para ver seus amigos. Sim, a nossa moral é baixa. Por quê? Só porque lamentamos nossos mortos, enquanto outros se regozijam no sangue derramado. E por isso que vamos vencer no final. Ele nunca dorme e nunca dormirá. O guardião de Israel, Hashem, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Encaminhe esse discurso para toda a comunidade, para todas as pessoas em todo o mundo. Eles são parte de nossa força. Compartilhe com todos os seus amigos para reiterar essa verdade de que Deus Todo-Poderoso, Yahvé, cuida e sempre cuidará de Israel. É impossível não se emocionar. Baruch Hashem. O Yahvé cuida deles. Vamos ficar de pé? Oh, que pena o tempo acabar. Isso, mesmo de pé. Eu vou só terminar esse parágrafo 42. Veja. Mas isso não se aplica a esta era. Você tem um novo nascimento agora. Eles só tinham um nascimento lá atrás. Esta era a verdadeira reprodução sexual. Temos este novo nascimento agora, que é o espiritual, que elimina tudo que o separa. E somos todos novas criaturas em Cristo Jesus, nascidos de novo do Espírito de Deus. Novas criaturas. E a palavra criatura, se alguns de vocês, bons estudantes aqui, que compreendem, se não, você pode olhar. Criatura vem da palavra grega, uma nova criação. Assim como você é uma criatura que, nascida sexualmente, nascida sexualmente, você é então uma nova criação, nascida celestialmente. Na nova criação de Deus, de um novo homem, nova criação. Este é um nascimento, mas isto tem que ser um nascimento. Do mesmo modo que o nascimento natural é necessário, o nascimento espiritual é simplesmente tão necessário quanto o nascimento natural. Um jovem casal poderia se casar e dizer: nosso primeiro garotinho, nós vamos chamá-lo de João. Se ele nunca nascer, João nunca estará aqui. Isso é tudo. A mesma coisa você pode. Quantas ideias místicas você já criou em relação ao céu? Quão grande ele é. Se você não for nascido novamente, você não estará ali. Isso é tudo. Vem? Isto simplesmente tem de ser desta maneira, porque tem que ser um nascimento. Deus estabeleceu suas leis e tudo opera de acordo com suas leis. Vem? Parágrafo 43. Nós vamos ficar aqui. Deus vos abençoe. Amém. Deus vos conceda graça. Às 17 horas estejamos todos aqui para juntos nós participarmos do pão e do vinho em memória do corpo e do sangue do Senhor. E Deus vai nos abençoar sobremaneira.
Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos